Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior também, aqui as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre compartilhando as histórias dos nossos convidados, que sempre estão trazendo suas experiências também, conquistas e seus desafios. Aqui as suas histórias com o espiritismo e muito mais. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa. É uma alegria renovada toda semana estarmos juntas com nossos convidados sempre tão especiais que trazem suas experiências, como você disse. E mais uma vez eu vou pedir a você, Vanessa, que conte para nós quem é a convidada dessa semana. Vamos lá, então. O tema do nosso programa de hoje é uma história bem contada. Pois é, para isso temos ela conosco, que é contadora de histórias, atriz, patrona da Academia Brasileira de Contadores de Histórias e reconhecida com o Prêmio Baobá pelas suas contribuições para a arte de narrar. Ela também é colunista do programa Manhã Boa Nova, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Sandra Guzmán, seja muito bem-vinda, tudo bem? Gratidão, olá, gente querida, pessoas das maravilhas, como dizem os árabes sobre as contadoras de histórias, afinal somos todas contadoras de histórias, né? É uma alegria estar aqui com a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, uma alegria mesmo poder estar com vocês nessa coluna tão bonita, Quem Somos Nós? E também aos nossos telespectadores e telespectadoras que estão aí nos assistindo. É isso mesmo, Sandra, é um prazer estarmos juntos e o objetivo é justamente contar quem são as pessoas que fazem parte desse grande time, dessa grande família que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Por isso a gente começa mais ou menos sempre da mesma forma, perguntando a você agora como você conheceu o Espiritismo, também as Casas André Luiz. Conta um pouquinho dessa história para nós. Eu sou de uma família tradicionalmente católica, né? Minha mãe, meu pai, eles eram bastante católicos, e minha mãe, eu costumo dizer que minha mãe devia ter um canal direto com Maria de Nazaré, né? Com a Mãe Santíssima, carinhosamente chamada, e Humberto de Campos nos conta no livro Boa Nova porque ela é reconhecida como a Mãe Santíssima, e minha mãe tinha uma fé muito grande, muito. É incrível que quando ela realmente fazia algum pedido, aquilo era incrível, né? A coisa acontecia mesmo. Então ela sempre nos encaminhou para essa religião, né? Então, eu frequentava bastante com ela, frequentava as missas, depois, inclusive, quando minha mãe ficou bem velhinha, que ela faleceu não faz um mês. Então, quando ela tinha vontade, filha, quero ir lá para o Padre Marcelo, vou levar, mãe, porque mais do que tudo, é o amor que a gente tem que se dedicar, né? E, então, durante muito tempo eu segui a religião católica, mas chega um momento que não se responde às perguntas que eu tinha na época. Não me respondia. São perguntas tão íntimas. Por que é que tem... Porque eu acredito que seja até perguntas sobre de que todas nós fazemos, né? De onde viemos, para onde vamos, por que o sofrimento, por que a aflição. E eu cheguei na casa espírita, não foi pelo amor, mas sim pela dor. Cheguei machucada, alquebrada, e a casa espírita que me recebeu foi o Grupo da Paz, que fica aqui no Jardim da Glória, no Ipiranga, aqui bem pertinho, onde eu conheci meu irmão querido, Damião. O Damião foi quem acolheu a essa Sandra tão quebrada e me apresentou o Grupo da Paz. Logo depois chegaram outras pessoas e nós fizemos ali uma grande família, né? Porque o Centro Espírita, a Casa Espírita, ela tem
essa possibilidade, né, de aproximar pessoas. A gente vê em tantas casas espíritas que há, sim, conflitos de opinião, e os conflitos são saudáveis desde que não entrem para o confronto. Então, nessa casa espírita, a verdadeira família realmente foi construída, e ali eu estudei. Ali eu entendi, né, quais eram os tuk-tuks que eu tinha. Eu costumo dizer dos tuk-tuk, né? A gente fica com tuk-tuk aqui no coração para entender qual que é a nossa missão, o que a gente está fazendo aqui, por que tanto sofrimento, por que tanta aflição, por que injustiças, por que não. E ali, a partir do Kardec, né, do Livro dos Espíritos, eu comecei a estudar, e foi uma coisa maravilhosa. Fiz todos os cursos da casa, depois saí, fui para a FEESP, né, onde também fiz vários cursos na FEESP, exatamente para poder compreender um pouco mais. E ao longo desse caminho, né, com o Espiritismo, que me respondeu tantas questões, né, que ainda hoje me cala de maneira muito profunda. É incrível, eu faço Evangelho no Lar todos os dias, e às vezes, quando a gente chega e faz essa conexão com a espiritualidade, você abre um fonte viva, está ali a resposta. Não tem como não acreditar, não é mesmo? A resposta aparece. Então, o Espiritismo realmente hoje preenche o meu coração, o meu entendimento, e a gente continua trabalhando, né? Sempre, sempre, sempre. Então, foi assim que eu conheci o Espiritismo, e que, de fato, acalmou muito das minhas questões internas, né? Das minhas respostas que eu queria tanto. E a nossa gratidão ao Damião. É meu irmão querido, Van, é meu irmão querido. Sou tia da minha net. Maravilhoso, vou deixar um beijo aqui também para o Damião, né? Sandra, a gente quer saber também qual que é a sua formação profissional e se a doutrina espírita ajuda você, né, no seu desempenho profissional também. Bom, eu sou uma contadora de histórias, e essa é uma questão que às vezes as pessoas falam: puxa, mas contador de histórias, existe essa profissão, né? Então a gente está aí brigando para regularizar. Mas, na verdade, essa profissão chegou para mim como um entendimento também, um autoconhecimento. Na verdade, eu sou filha de um contador de histórias, de um mineiro contador de causos, que era meu pai, seu Geso, que saiu lá da cidade de Cláudio, meninão ainda, e veio a pé para o estado de São Paulo. E conforme eles iam se empregando naquelas fazendas, né, iam vendo coisas. Meu pai era um médium. Meu pai via espíritos. Meu pai dormia só dentro do cemitério, que era o lugar mais seguro que ele via. Então, ele via muitas coisas, né? Então, tudo aquilo para a gente era um fantástico. Interessante que eu não fui alimentada pelo leite da literatura no primeiro momento. A gente tinha lá em casa a Barça, a Bíblia, as fotonovelas das minhas irmãs, né, que tinha as revistas de fotonovela, e gibi. Mas eu fui alimentada pela oralidade do meu pai. Ele contava aquelas histórias compridas para a gente, e aquilo foi, né, fazendo sentido na minha vida. E só aos 28 anos, depois que meu pai desencarnou, ele desencarnou quando eu tinha 12 anos. E só aos 28 anos eu fui encontrar um livro, que era o livro de Silvio Romero, contendo todas as histórias do meu pai. A partir dali eu comecei a me alimentar daquelas histórias. Eu era formada em marketing, saí da empresa onde eu trabalhava e fui para o Senac dar aula de marketing. Eu dei uma aula de marketing, na verdade. Depois já me colocaram para dar aula para a meninada, para os jovens, né, jovens aprendizes. E lá os meninos me ignoravam. O que é que um menino de 14, 15 anos, Van, o que tem a ver na vida dele core business? O que tem a ver com ele segmentação de mercado? Nada! Né? Ele queria responder as questões internas dele. Foi aonde eu falei: vamos voltar à narração de histórias. E aí eu comecei a fazer um curso, me encontrei naquele curso, e aí entrei numa pós-graduação, e aí comecei a estudar, especializar. Em 2018 saí
do SENAC e sigo hoje caminhando sola, né, na arte de narrar, como atriz também em espetáculos teatrais, e aí é que faz todo sentido. Olha só, quando a gente vai começar uma exposição, né, alguns estudos nos dizem que quando a gente coloca, olha, tantos por cento do mercado, sei lá, responde por tal coisa, as pessoas guardam essas informações no máximo por 2 semanas. Agora, conta uma história. Conta um exemplo em formato de histórias. Aquilo, quando pega aqui dentro, vai servindo para a pessoa tantas vezes. E foi assim, né? Lá no Grupo da Paz, que quando eu comecei a fazer as exposições, eu contava exemplos. O tema é esse. Então, a gente vai falar sobre aquela passagem do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sempre alinhando com uma história, né? E aquilo foi fazendo sentido para as pessoas. Que quando você começa a contar a história, o outro fica ali fascinado, né? Porque realmente tem que fazer sentido, tem que ter significado. E a partir daí eu comecei a fazer algumas palestras específicas, né, de contos. Então hoje eu tenho Pai Nosso em Contos, onde a gente vai trabalhar cada frase, cada pedacinho do Pai Nosso, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a oração dominical, e eu vou alinhando com histórias, né? Maria de Nazaré em contos, João Evangelista em contos, e assim por diante. Então faz muito sentido para mim. Ô Sandra, e como foi para você o convite para fazer parte do time da FEAL e da sua parceria hoje na comunicação FEAL? Ai, Vanderly, foi uma coisa tão maravilhosa. De novo, quem? Damião! Damião me ligou, falou, Sandra, eu gostaria de saber se você tem interesse em fazer parte da Rádio Boa Nova TV. Eu falei, minha Nossa Senhora Aparecida, uma pulga contadora de histórias, fazendo parte desse time de pessoas tão especiais, né? E aí, bom, gente, eu sou, além de Damianete, eu também sou Chiquete Xavier, tá? Amo o Chico. Quem não gosta daquele homem? Me fale. Porque ele é tão humano e tão divino. Ele é tão nosso. Ele erra igual a gente. Ele chora igual a gente. Ele se desespera no avião. Lembra do avião? Que o avião ia cair e ele começou a gritar socorro, que o Emmanuel ficou doido de chegar lá no avião e o Chico né, todo danado lá, descomungado. Então, eu olhei para o Damião e falei, eu quero. Porque histórias fazem parte da nossa vida. Eu posso chegar aqui e eu só sirvo a história. Uma contadora de histórias tem que servir a histórias. A gente traz aquele conto e depois deixa o conto chegar até você. Então, quando de repente eu trago um conto pequenininho assim, diz que um amigo do Chico, que gostava muito, muito, muito dele, Nossa Senhora da Aparecida, saiu aqui de São Paulo, bateu lá em Pedro Leopoldo atrás dele. Chegando lá, ele trombou com o Chico, 20 horas, exatamente às 20 horas, ele chegou no Centro Espírita Luiz Gonzaga e trombou com o Chico. Chico, pelo amor de Deus, vem cá que eu preciso te dar um beijo. Agarrou o Chico, pegou a cara do Chico, beijou e falou assim, Chico, olha, beijando você é como se eu estivesse beijando Emmanuel. E o Chico falou, não, meu filho, beijando eu, você não está beijando Emmanuel, não, você está beijando o burrinho do Emmanuel, o burrinho. Então, essa forma tão lindeza, tão humilde, né? Fascina. Quando você chega e você serve a história, você conta para o outro vai pegar aquela história e naquele momento pode servir exatamente para aconchegar o coração dele. E é isso. Contos de cá e de lá
é um lugar especial. Eu costumo dizer que é um cantinho aconchegante. Igual a Vanderly. Vanderly não está aí embaixo de um pé de livro? Olha lá. Olha o pé de livro dela. Eu gravo aqui também, embaixo do meu pé de livro. É o cantinho da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, e embaixo desse pé de livro, nesse lugar aconchegante, que a gente se encontra toda semana. Contos de cá e de lá, né? São contos de lá que chegam a nós, e contos daqui se achegam lá. É um pouco disso, né? Então foi esse o convite. Eu recebi esse convite, Van, em 2023, em outubro de 2023, né? Então, eu estou aí seguindo, muito feliz. Quase um ano, hein? Vamos comemorar. Muito bom ter você aqui na equipe FEAL, no nosso time, falando tocando, né, nosso coração e falando sobre os contos, né? Aqui no nosso Quem Somos Nós, a gente também está trazendo isso como tema. É uma história bem contada, que é a história de vida aqui da Sandra, que está participando, a Sandra Guzmán. Que bacana ter tantas participações no nosso programa, né? Então, para a gente continuar com a programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, é necessário que você faça parte do Clube Amigos da Boa Nova conosco. Então, venha fazer parte da nossa rede de amigos que compartilham o bem. É só você ligar no 0800 12 018 38 para se tornar um sócio. Então, venha conosco, vai ter muitos benefícios aí especiais para você. E, claro, sempre, né, ajudando a manter a programação da FEAL no ar. Venha conosco, então, levar os ensinamentos de Jesus, do Espiritismo, ao planeta inteiro, né, pelo rádio, pela TV e pela internet também. Pode acessar o site para se tornar sócio, se você preferir, feal.colabore.org. Também está aí na tela o nosso site, acesse, lá tem todas as informações. feal.colabore.org. E muito obrigada, né? Nossa gratidão a todos que estão conosco e colaboram aqui com o nosso trabalho. Daqui a pouco, alguns minutos, né? A gente vai encerrando aqui o programa, mas queremos saber o seu aprendizado, né? Você já falou bastante sobre o legado de Chico Xavier. Se você também quiser citar mais sobre isso, Sandra, a gente ia te perguntar. Mas qual que é o seu aprendizado, assim, aprendizado pessoal, assim, para sua vida, que você tem, né, com a contação de histórias, com a cultura popular também de forma geral, né, que você pode acrescentar aqui no programa também sobre isso? Eu vou responder isso de duas formas. Uma sobre aprendizado. Uma vez, um ator de teatro muito conhecido, ele conheceu um centro espírita e gostou muito da doutrina, visitou o Chico, foi uma maravilha, e ele se dedicou, ele começou a estudar, e até pela facilidade que ele tinha de oratória, nesta casa espírita ele foi chamado para fazer palestras. E aí ele fez palestras durante um tempo, de repente, ele começou a entristecer. Entristeceu, ficava chateado, não queria mais fazer as palestras, não queria mais. E aí um dia ele surgiu, bateu lá em Pedro Leopoldo para conversar com Chico Xavier e disse: Chico, eu estou aqui para dizer a você que eu não mereço, eu não sou digno da doutrina espírita. Eu não mereço ser palestrante. Sabe por quê? Porque tudo que eu falo, eu não consigo colocar em prática, Chico. Chico ficou quietinho, depois olhou para ele e disse: meu filho, o Emmanuel está aqui do meu lado e está perguntando se você gosta de feijão. O rapaz parou e falou: gosto de feijão sim, Chico. Eu como todo dia feijão. Emmanuel também pergunta se você planta o feijão que você come. E ele falou: não, Chico, eu não planto. Chico olhou e falou: então continue, meu filho. Continue fazendo palestras, ofertando o feijão para alimentar as outras pessoas. Um dia você vai plantar. Um dia você vai plantar esse feijão que você doa. Um dia você vai começar a praticar. Então é um pouco disso o que eu comento em todas nós como comunicadoras,
que falamos sobre a doutrina espírita e quantas vezes não conseguimos colocar em prática, né? Tudo que a gente fala. Então, esse aprendizado, o aprendizado de continuar, de manter, de estudar, de se atentar às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. A narração de histórias, ela é exatamente isso, ela é uma prática, porque quando eu conto uma história, aquela história, por exemplo, quando eu comecei a contar a história, eu contei uma vez a Árvore Generosa, que é uma história de uma árvore que doa tudo para um menino. Ela doa exatamente tudo. E eu comecei a contar toda hora aquela história, contar. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu soube que eu estava me curando. Ao contar aquela história, ela estava me curando, ela estava aumentando o repertório de perguntas em mim, ela estava respondendo coisas sobre mim. Quem era a Sandra? Era a árvore ou era o menino? Então, é um pouco disso. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Jesus ensinava pelas histórias. Esse mês, agora o mês de agosto, tem um livro maravilhoso chamado Jesus no Lar, do Neio Lúcio, onde narra, muitas vezes eu gravei agora no mês de agosto, vários contos, né, na coluna Contos de Cai de Lá, de Jesus reunido com os apóstolos. E eles em confusão, falando uma coisa, falando outra, Jesus ficava quietinho. E quando todo mundo cavalava, o que Jesus fazia? Pumba, contava uma história. E contava uma história de uma maneira tão potente que caía neles. Silenciava todo o grupo de apóstolos do Cristo. E ele deixava a história fazer o trabalho dela dentro deles. Então é para isso, eu sou uma servidora do Espiritismo e uma servidora das histórias. Eu estou aqui só como uma ferramenta. Eu ofereço, eu sou a passagem para que as histórias cheguem onde precisam chegar. Então, todas as vezes que eu estou fazendo uma exposição, vêm pessoas e conversam comigo, nossa, mas foi tão bom ouvir essa história. Falei, que bom. Então, a história fez o trabalho dela. É isso, minha irmã. Olha, Sandra, esse programa é tão curtinho, né? 25 minutos, mas foi uma riqueza de aprendizado ouvir você. E a gente sabe da força das histórias. Jesus ensinava por parábolas, né? Ele já contava as histórias para fixar bem o entendimento. Então, a gente agradece demais ter falado com você, ter ouvido toda a sua experiência, porque é muito linda e serve de exemplo para nós. Agora, como o tempo acaba rapidinho, a gente convida o pessoal para acompanhar você no Manhã Boa Nova. Conta para nós, ou a Vanessa, qual o horário e qual o dia da semana que você participa. Um grande abraço a você e continue contando suas histórias. Obrigada, Vanderly, querida. Gratidão, linda. E vai, então, ao ar essa coluna Contos de Cai de Lá pelas 8h30, 9 horas mais ou menos, e 8h30. 8h30 é o horário que geralmente ele insere essa coluna, mas não tem como não acompanhar a programação da Manhã Boa Nova. Então, acompanha tudinho que você vai me ver. Toda sexta-feira eu tô lá. Contos de Cai de Lá, é a coluna da Sandra que participou aqui com a gente hoje do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho e sucesso para você. Obrigada, gente. Colorim colorado, e esse encontro está acabado. Gratidão, continua seguindo a gente. Que lindo! Obrigada, Thaís, aqui na produção. O Rogério já está lá, né, na Geração TV e Rádio também. É toda a nossa equipe da FEAL. Muito obrigada a todos. Nos vemos no próximo Quem Somos Nós. Até lá! Você acompanhou Quem Somos Nós?